De volta com o canal 8 Esportes, aqui é o Resenha da Bola, o programa Resenha da Bola para todo o Brasil. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho dos nossos telespectadores, que muitas vezes indagam, né, Guina, mas eu não tenho o canal 8 da NET. Lógico que na nossa região, a NET ela é muito difundida, é um meio de transmissão de televisão muito difundida, né? As pessoas têm muitos assinantes, muitos milhares de assinantes. Mas tem muita gente que, pela opção, ou simplesmente pelo fato de não ter financeiramente condições, acaba não tendo o pacote da NET. Mas sem problema, basta ter um celular, um tablet, um smartphone, um computador e digitar lá www.resenhadabola.com.br ou www.canal8, por extenso.tv.br. Você vai estará com todo o nosso conteúdo do Canal 8 à disposição para assistir, não só nós como programa Resenha da Bola, mas também o conteúdo em si, a grade de programação do Canal 8 da NET Campinas. Então, obrigado pelo carinho. Esses dias eu recebi uma fotografia de um telespectador nosso que printou a tela assistindo a gente. Estava eu e você num dia de coisa, ele printou e mandou, Foguinho, não estou assistindo vocês. Então, obrigado pelo carinho. Obrigado, pessoal, às vezes fala que está assistindo, mostra que realmente estava assistindo. Estavam nós dois lá discutindo. Não lembro que assunto que era, até porque não deu para ver, porque era só um print da tela, não deu para imaginar. Mas obrigado mesmo pelo carinho, pessoal que nos apoia já há muitos anos, somente eu desde a outra emissora que eu estava, e agora estando aqui na NET em Campinas, no Canal 8. Obrigado mesmo pelo carinho. Vou falar um pouco do Guarani. O Guarani que está com o David suspenso, é um dos principais jogadores desse time. E o Carpini teve toda a semana para trabalhar e praticamente, acredito eu, não deu mostras ainda. Mas pelas últimas modificações que o Carpini fez, na entrada pura e simplesmente do Marcelo, ele não deve inventar, Cássio. Ele deve entrar com o Marcelo no lugar do David, mantendo todos os outros jogadores na mesma escalação que venceu o Ituano por 2-0 em Itu, e vem muito forte para esse derby. Há muito tempo eu não vi um time tão soberano tecnicamente em cima do outro como eu vejo nesse derby agora. Porque eu já vi derbys em situações adversas, um time estava melhor que o outro, mas era uma diferença que não era tão mensurável. Mas dessa maneira que eu estou vendo agora, a diferença técnica entre o elenco do Guarani e o elenco da Ponte é muito grande. Não sei se você vê dessa forma também e o Alex também. Guina, na verdade, assim, o Guarani hoje é evidente que vive um melhor momento, né? Dado visto aí pela campanha que vem fazendo. Carpini, um jovem treinador que conseguiu fazer dentro desse um ano praticamente de trabalho, um trabalho de resgate. Sim. Né, da equipe do Guarani. E conseguiu com respeito também, porque tinha acabado de encerrar a sua carreira, né? Ali com o convívio, né, desses atletas que inclusive participaram do mesmo grupo que ele também, e conseguiu fazer com que eles entendessem que o futebol teria que ser um futebol um pouco diferente, né, do que estava sendo proposto. E ele conseguiu, dentro desse pouco tempo de espaço, colocar em prática o teu trabalho. Eu acho que ele é um dos merecedores de nossos comentários aí de parabenizá-lo, né? E que está no caminho certo. E encaixou, né? Claro, Tudo tem muito a ver com isso também. Às vezes você tem a possibilidade de formar uma equipe e às vezes não dá liga. E o trabalho do Carpini acabou se ajustando e ao decorrer do campeonato ele conseguiu colocar a equipe num patamar de equilíbrio. Eu acho que hoje o time do Guarani está mais equilibrado, está com mais sustentação, principalmente de equipe, do que a Ponte Preta. Mas derby é sempre derby. A gente sabe que existe uma superação extra, né, Alex? A gente sabe que existe um extracampo também que acaba favorecendo para que as duas equipes se enquadrem no mesmo patamar. E aí o jogo praticamente ela fica igual, né? Essa é a minha opinião. Você vê também, Alex, uma superioridade, há muito tempo que não se via. É lógico que derby a derby, a gente já falou sobre isso, mas
Há muito tempo eu não via uma equipe tão diferente da outra em momentos, né? Tanto técnico como tático, uma crise de um lado muito grande, até em perigo de rebaixamento, e esse jogo pode ser um diferencial de águas para essa equipe, e a outra muito bem, com a classificação batendo na porta, e todo mundo elogiando, e o time jogando muito bem. Muito tempo eu não vi essa diferença técnica, hein? Guina, com certeza. Eu também concordo com o Cássius, e a diferença hoje de um time para o outro é muito grande, né? O Guarani ele mostra o seu padrão de jogo, o Carpini ele conseguiu implantar isso, né? O time do Guarani é um time equilibrado, é um time que, mesmo quando perde, você vê que ele não sai muito, né? Daquele padrão, daquela logística que ele sempre tem ali dentro de campo, né? Os seus setores muito bem armados, né? A defesa, o meio de campo, o ataque, os jogadores que entram, né? Sempre também mantendo um nível, né? de qualidade daquele que saiu. Então, o momento do Guarani ele é excepcional, é um momento de tranquilidade, uma semana agora trabalhando, né? Se reciclando, enfim. E a Ponte Preta num momento totalmente diferente, né? Como você falou, conturbado, com pressão, a torcida querendo entrar no vestiário para bater em jogador. Então, assim, momentos diferentes, momentos extremamente opostos, né? Mas derby é derby. E vice-versa. E vice-versa. Né? A gente já viu várias situações dessa, onde esse derby mesmo que eu falei para você, que eu tive a oportunidade de participar, né? Que eles fizeram a dança lá. A Ponte estava num momento, era o contrário, a gente estava muito bem no campeonato, né? Muito bem mesmo. E o Guarani ali para ser rebaixado. E naquele momento, naquele jogo, a gente não conseguiu ganhar do Guarani dentro do brinco. E tinha tudo para ganhar, né? E o timão que a gente tinha naquela época, né? Washington, Fabinho, Mineiro, né? Enfim, Ronaldão, Luiz Fabiano. Então, Luiz Fabiano não, desculpa, era outro jogador na frente. O Washington fez o Washington Coração Valente. Um baita campeonato naquela temporada. E, no entanto, não conseguimos. Então, né, a gente espera só que seja um ótimo jogo. Eu tenho o meu time, né, que eu vou torcer, né, como torcedor. Ninguém sabe qual que é. O Cássio dele. Ninguém sabe quem que é, né, os dois. Mas a gente sabe que, né, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. Eu também acho, concordo com vocês. Mas, e que coisa, né? Se a gente for imaginar, acho que nos últimos 15 anos, mais ou menos, essa situação, há muito tempo eu não vejo os dois bem, e um derby falar assim, não, os dois estão em alta, muito bem, pode acontecer de tudo. É sempre um lá embaixo e o outro lá em cima. Mas que coisa, rapaz, parece que historicamente, pro jogo ser bom, um tem que estar lá em cima, outro tem que estar embaixo. Eu não lembro. Eu também não lembro dos dois estavam totalmente bem. Não lembro. Eu também, no mesmo patamar, não, né? Sinceramente, eu não vejo isso, olha, desde que eu me conheço por gente. E nem ver os dois muito mal. Não, também não. Os dois extremos nós nunca vimos isso. Sempre oscilando, né? Sempre as oscilando. Duas equipes, né? Que coisa, né? Isso aí tem alguma coisa a ver com... O que dá para imaginar isso daí? Administrações? Também, né, Guina? Também. Eu acho que... Cara, me remeteu aqui um derby também. Ponte Guarani no Moisés. Guarani era Djalminha, Luizão, Amoroso, né? Eu estive nesse jogo. E o time da Ponte era Gaúcho. Ele estava atrás do gol, nos gols. Estava atrás do gol? Tava. Gaúcho, Branco, lateral esquerdo, Pedro Luiz, o Pedrão. Sim. E o Guarani ganhando de 2-0, a Ponte foi lá e buscou com um gol de cabeça do Gaúcho, se não me engano, né? E eu fiz o jogo dos aspirantes naquele jogo. E ali eu entendi o que era um derby, né? O que foi um derby, né? Mas, comentando isso que você falou, Guina, com certeza a gestão, a administração, ela faz a diferença. E não só financeiramente, claro. Na hora de você montar o time, né?
na hora de você escolher as peças. Eu cito sempre um exemplo do Marquinhos Chedi, né? Verdade. No Bragantino, que é, assim, na minha opinião, é um dos poucos profissionais, um dos poucos dirigentes, né? Que sabem montar time com orçamento pequeno. Pequeno, verdade. Né? O Bragantino sempre teve também alguns altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. Nos últimos anos, né, principalmente. Nos últimos anos. Mas sempre montando o time que depois eles, de certa forma, negociou esses jogadores e com orçamento baixo. Né? Então, fica essa dica que o futebol ele precisa ser estudado, né? Por quê? Porque quando você estuda o jogador, quando você estuda as características, quando você tem um mapa ali, você consegue escolher melhor os jogadores. E a Ponte Preta, nesse momento, né, ela escolheu, na minha opinião, alguns jogadores, algumas peças de forma errônea, tanto que hoje está passando uma situação dificílima. E o Guarani, por outro lado, escolheu peças pontuais, né, onde trouxe alguns jogadores para serem titulares, mas jogadores que naquela função específica e que deram certo. Então, quando a gente fala de gestão, Guina, também é uma gestão de conhecimento, de estudo na hora dessa contratação. Isso demonstra que a comissão técnica do Guarani estava muito mais focado quando estava disputando o Campeonato Paulista o Campeonato Brasileiro da Série B, em, além de tudo, visualizar alguns possíveis jogadores para um futuro que está aqui no Guarani. Foi o que acabou fazendo. Perfeito. E a Ponte Preta não fez isso. Demonstrou que o staff da Ponte estava muito mais preocupado internamente com as coisas que estavam acontecendo e que acabou deixando passar algumas situações de mercado importantíssimas e, principalmente, definição do que qual a característica que a Ponte Preta quer como time de futebol. Porque o ano passado, e nós batemos tanto aqui o ano passado, foi inadmissível ter mandado embora um treinador de qualidade como tinha o Jorginho nas mãos. E o time na 5ª colocação do Campeonato Paulista. Do Campeonato Brasileiro, desculpa. Perfeito. Em determinado momento foi líder da competição. Caiu para a 5ª posição por uma combinação de resultados, mas no jogo seguinte poderia estar voltando no G4 de novo e almejando a classificação entre os 4. Aí colocou-se o quê? A vontade do torcedor em primeiro lugar. É aí que muitas vezes eu falo. O dirigente, ele está lá, ele é um representante do torcedor, concordo. Mas muitas vezes ele não pode fazer porque o torcedor é passional. Ele não pode se submeter aos anseios e às vontades do torcedor. Porque o torcedor ficou bravo com o Jorginho, que não sei o quê, que da esposa, falaram um monte de besteira para a esposa dele lá que está assistindo o jogo, aí o Jorginho foi na imprensa e descascou a torcida, e tá certo, eu faria o mesmo, não vai mexer com a família? Absurdo, qualquer um faria o mesmo. Nesse momento, a diretoria tinha que olhar o seguinte, meu treinador, e dar sustentabilidade para o trabalho do Jorginho. Não jogar para os leões como jogou. Jogou para a torcida e fez aquilo que a torcida queria naquele momento, que era trazer Gilson Kleina, você estando na 5ª, 4ª, 5ª colocação, num dos principais campeonatos brasileiros. E aí a incompetência da diretoria foi tanta que, olha, se tem mais 3 rodadas, a Ponte estaria amargando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Correto. Pura e simplesmente por uma situação de querer fazer o que a torcida queria, que era a demissão do Jorginho e a contratação do Gilson Kleina. Ô Guina, é interessante essa questão que acontece muito nos clubes de Campinas, principalmente na Ponte, né? Por exemplo, essa passagem do Kleina agora foi a 3ª ou a 4ª? Acho que é a 3ª, não foi? A terceira passagem. Isso, né? a 3ª. Então, assim, e você vai ver, o Kleina, ele vai fazer, por exemplo, e torcemos para isso, né? O clube que ele vai fazer uma ótima temporada, por exemplo. Não sei não, vem de 2 temporadas ridículas, não? Mas assim, mas o jogador ele tem, o treinador ele também tem isso, né? Ele faz 2 bem, depois cai, depois faz 2 mal, depois volta. Então assim, aí fazendo um ótimo trabalho, onde você vai ver que a Ponte daqui a pouco, pelo amor de Deus. Não, você vai ver, tem a chance de trazer o Kleina de novo. Meu pai do céu. Isso acontece, Guina. Pode ver o histórico o Guto mesmo, o Guto Ferreira. passou quantas vezes na Ponte, né?
Então, eu acho o seguinte, quando você quer trazer uma renovação, poxa... Já faz de acordo, né? E outra, o passado já foi, o cara não serviu. Se não serviu para aquela época, não vai servir para agora também. Tá entendendo? Então, é assim, como se fosse uma conta matemática, 2 mais 2 são 4 e pronto. Né? Então, assim, eu vejo que a Ponte ela tem muito esse tipo de histórico, né? Então, o João Brigatti mesmo já é a segunda vez, né, que assume, né, que está no comando. Então, poxa, se é para acreditar, acredite, dá apoio, blinde, não acontece o que aconteceu com o Jorginho, né? Porque o que o Jorginho precisava naquele momento? Que a diretoria blindasse ele, blindasse ali a família. Claro, né? que queria, isso é o mais importante naquele momento. Por quê? Porque, pô, ou você tá de um lado ou você tá do outro, né? E resultou depois na saída do Jorginho, enfim. Então a Ponte, ela precisa também dar essa confiança à comissão técnica. Hoje é o João Brigatti, poxa, valoriza, dá moral. Vamos colocar para os leões, né? Não é verdade? E aí acontece o que a gente tem visto aí, cai um, entra outro, sai um, vai. Então a Ponte ela precisa se organizar nesse sentido, cara. Também acho. Só informações a respeito da venda de ingressos, mais de 10 mil ingressos vendidos já. Tobogã não tem mais, venderam todos. O setor mais procurado agora são as 2 cabeceiras. E na parte de baixo do tobogã agora estão faltando coisa de 6, 7 mil ingressos só. E que nós estamos na sexta-feira. Tem as vendas de sábado, de domingo e da própria segunda-feira. Acho que teremos por volta de 16, 17 mil torcedores para segunda-feira, nesse derby 196. É um número significante, né? Tem tudo isso de torcedor no Guarani, cara? Não fala assim, não começa a cutucar Olha já. aí, não olha começa a cutucar já. Se você for pegar, né, o Campeonato Paulista, principalmente, aí a média de torcedores, você já vê que tem uma diferença. Bastante ainda, né? Muito grande, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento oportuno aí para que as 2 torcidas aí, é lógico, conscientizem, né, de que o futebol, além das 4 linhas aí, ele tem que ter uma paz, né, entre os torcedores, entre os seres humanos, né? E acho que isso é o mais importante para que o futebol, para que a comunidade social viva bem. É verdade. Né? Eu acho que esse é o passo Primordial. que fica aqui também o nosso recado, né, Alex? Para que a torcida vá para o campo para justamente apoiar a sua equipe, né? Usufruir daquele momento de alegria e deixar as outras coisas para trás. Verdade. Mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta bem rapidinho.